Olá, amiguinhos de Jesus, boa tarde, a paz do Senhor. Estou passando aqui para apresentar para vocês mais uma aula, nossa aula de número 11. O nosso tema do trimestre é os símbolos clássicos do Espírito Santo e hoje nós vamos falar, na nossa aula de hoje, na aula 11, símbolos relacionados à obra do perfumista e lapidador. E o nosso texto áureo. Hoje nós temos dois versículos relacionados, que é o versículo 28, Êxodo 28 e 11, que diz: conforme a obra de lapidador, como a gravura de um selo, gravarás as duas pedras, com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes, de ouro as farás. Êxodo 28, 11. E mais um versículo que diz: disto farás com óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista, que será o óleo sagrado para unções. Êxodo capítulo 30, versículo 25. Então, vai ficar aí no grupo, certo? E fica lançado o desafio. Se algum de vocês quiser decorar um desses versículos, vai valer ponto no projeto também, tá certo? Vocês podem fazer o vídeo, o áudio, tá certo? E recitar aí esses versículos. Ou um ou outro, né? Ou quem quiser recitar os dois também fica à vontade, tá certo? Vamos para a nossa verdade prática. Exalamos o aroma do Espírito Santo, o maravilhoso perfumista que prepara as essências de sua graciosidade e ao mesmo tempo somos pedras brutas retiradas de onde estávamos e fomos polidos pela obra do lapidador, figura do Espírito de Deus que nos moldou para brilharmos em sua edificação com fulgor e glória, né? Então nós éramos pecadores, né, espiritualmente falando, vivíamos no mundo perdidos e o Senhor nos resgatou, nos lapidou, né, e nos trouxe para a sua casa, e o seu Espírito Santo tem nos moldado e nos mostrado a obra maravilhosa que Deus tem na vida de cada um de nós, tá certo? E a leitura bíblica, né, que vocês já leram, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 11, né, o qual vocês já fizeram a leitura. Nós temos o comentário já de John, de Arthur e de Cecília, certo? Mas os outros ainda podem comentar, fazer os comentários, seu versículo decorado, né? Gabriel gosta muito também de fazer, tá certo? Então, fica à vontade, nós aguardamos e tá valendo, viu? Vamos para a nossa introdução. O Espírito de Deus capacita os homens para fazerem a sua obra. É o grande inspirador de toda a arte e engenhosidade que tenha como objetivo a glória de Deus. Os artífices não somente foram instrumentos usados para funcionarem o tabernáculo, como também se torna uma tipologia da obra do Espírito Santo de Deus, denotando que a arte do perfumista, do lapidador, tem como origem inspiração do Espírito de Deus manifesto na terra. Então, esses dois profissionais, eles se inspiraram exatamente na obra do tabernáculo, né, onde Deus deu a Moisés lá as medidas, né, onde foi construído e realizado lá a Arca da Aliança, o tabernáculo, o altar de incenso, e através daí também eles tiveram essa inspiração do Espírito Santo de Deus, e se inspiraram para que pudessem realizar tudo aquilo que Deus falara com Moisés, para que fosse realizado, tá certo? Aqui nós vamos para o tópico 1, a obra do perfumista e lapidador. O perfumista preparava as especiarias
com cuidado, com esmero, com atenção às medidas, respeitando o tempo e temperaturas adequadas, com as quantidades específicas de modo criterioso e com o propósito, com o próprio coração. É uma obra de amor, né? Nós vemos aqui o perfumista, ele preparava com cuidado, tinha o cuidado, esmera, atenção, respeitando todas as medidas, né, qual foram dadas para que fosse realizado essa obra maravilhosa, né, do Espírito Santo, que foi realizada com muito amor. A obra do perfumista, ainda continuando, a obra do perfumista envolvia o uso adequado dessas especiarias para atenderem aos registros exigidos por Deus a Moisés, porque Deus ele exigiu de Moisés como deveria ser preparado os perfumes, os ungüentos, como devia ser feito toda essa obra de perfumes e também de lapidação das pedras. O óleo da santa unção era aplicado sobre os objetos do tabernáculo, servia para ungir o sacerdócio de Arão e de seus filhos. Este óleo deveria ser a prova testemunhal aos filhos de Israel nas suas gerações, da escolha da unção de Deus sobre o sacerdócio de Arão e seus filhos. Então, esse óleo ele serviu também, aí teve a função de ungir a Arão como sacerdote e também aos seus filhos, né, que ajudavam aí na obra do Senhor. Era singular, pois sua composição foi ordenada por Deus e para ungir o sacerdote escolhido. Então, ela servia, esse óleo, esse perfume servia para ungir o sacerdote que fosse escolhido por Deus. A punição sobre o uso indevido do óleo da santa unção era a eliminação do meio do povo de Israel. Então, era eliminado. Este óleo seria usado na consagração do tabernáculo e na consagração sacerdotal. E a punição era severa para aquele que usasse indevidamente que não fosse na obra de Deus. Ainda continuando a obra do perfumista, nós temos aqui o Salmo 133, que é um salmo bem conhecido, né? Que fala sobre a consagração de Arão como algo precioso, né? Como algo preciso. Não somente o óleo da santa unção, mas as substâncias do incenso sagrado eram preparadas pela arte do perfumista. Então entrava aí agora o perfumista, né? Para preparar esse incenso sagrado. Pois o incenso era constituído de substâncias puras e com peso igual, e o seu modo de preparo era para o santuário. Então tinha que ser tudo na medida exata e teria que ser usado no santuário. Só deveria ser utilizado no altar de ouro, que ficava no lugar santo. Os ministrantes eram os sacerdotes, que eram os filhos de Arão. Era exclusivo quanto à sua composição e não deveria ser usado em estranho ou ao sacerdócio. Ser usado em estranho ao sacerdócio. O seu uso indevido implicava em punição. Era eliminado do povo, do meio do povo de Israel. Tá certo? Vemos aí a ordem de Deus, né, que deveria ser obedecida, e a obediência. A obra do Espírito Santo, qual perfumista, é mostrar que Jesus deixou sua identidade de rei e assumiu a nossa, né, a nossa forma humana de homem. Foi triturado o seu corpo, foi triturado em provações, testes, tentações e sofrimentos, experimentando o doce e o amargo, né? Então ele experimentou todas as coisas, né, que nós humanos passamos. Ele se tornou homem, habitou entre nós, deixou o seu trono de glória e veio habitar entre nós. A obra do Espírito Santo aponta para uma vida de adoração, pois o incenso nos lembra a oração. Fala-nos que Jesus foi colocado sobre o fogo
como o incenso e o aroma agradável ao Pai, né? Que as nossas orações, elas chegam ao trono de Deus como um cheiro suave aos narizes de Deus. E ele responde à oração dos seus servos. Então, por isso, nos lembra a adoração e nos lembra a adoração. A vida de adoração lembra, né, a oração dos servos de Deus. A obra do lapidador. Nós falamos sobre o perfumista, agora vamos falar sobre o lapidador. Conhece os tipos de valor e valor das pedras, seleciona, engasta, dá a forma, acrescenta a beleza, examina com habilidade. É uma pessoa hábil na técnica de modelação de pedras para produzir superfícies lisas e brilhantes, reproduzindo as dimensões de rigorosidade. Então, o lapidador, ele precisa conhecer todos os valores e tipos de pedra. Ele precisa saber selecionar, saber dar uma forma, acrescentar uma beleza, deixar aquela pedra linda, né? Bem moldada, modelada, e deixar a superfície da pedra lisa e brilhante, ainda que a pedra seja bruta, né? Que ele pega aquela pedra bruta e transforma em uma linda pedra preciosa, um diamante, outra pedra, né? Como nós vemos aí, o mais conhecido é o diamante. E na obra do lapidador, ainda continuando, a obra do Espírito Santo é uma arte de lapidação e nós fomos selecionados por Deus, fomos extraídos pela obra reveladora e trazidos à casa do Senhor, lapidados pela palavra inspiradora do Espírito Santo. No momento que nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos sendo lapidados, né? Pela obra inspiradora da palavra, através do Espírito Santo. Fomos encaixados no ouro de sua glória e majestade, colocados nos ombros de Jesus pela arte do Espírito de Deus, gravados com esmero pelo Espírito Santo em nós e escolhidos para ser parte das vestimentas do sumo sacerdote. Então, essas pedras a qual representamos, ela nos mostra e nos faz tudo isso, né? Na nossa vida. E ainda continuando, somos obras, na obra do Senhor, somos pedras lapidadas para os ombros do sumo sacerdote celestial, mediante a obra do Espírito Santo. Somos unidos pela mesma filiação a Deus, somos todos um só povo, né? Todos filhos de Deus. Temos um novo nascimento para o reino de Deus. Quando aceitamos Jesus como Salvador, então nós nascemos de novo. Temos acesso à presença de Deus, né? Precisamos ter essa intimidade com Deus, pois temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Temos acesso à presença de Deus, somos obra esmerada pela lapidação do seu amor em nós. Somos agrupados em fileiras para testemunhar a sua palavra. Somos lapidados pela obra do Evangelho que nos forma e também nos renova. Somos membros da mesma vestimenta e da família de Deus. Tá certo? Então, tudo isso é a obra do lapidador em nossa vida. A obra do lapidador é examinar também pedras para descobrir a maneira melhor de transformá-las em uma obra de arte. Então, ele vai saber qual é a pedra que dá certo para fazer aquela joia, para lapidar, e ela fica mais bela, mais perfeita. Então, este toma a pedra, vê e conhece as linhas de corte de cada uma delas e no final dá um contorno esplendoroso, né? Fica linda a pedra. Assim, o Espírito Santo nos leva a passarmos pelas provas, sofrimentos e somos cortados pela sua lâmina para que nos tornemos pedras brilhantes e preciosas, né? Então, mas nós temos aqui uma referência bíblica lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, mostra essa obra maravilhosa do amor de Deus em nossa vida, tá certo? E fazendo agora a nossa conclusão, as epístolas universais foram escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Trazem a mensagem inspirada pelo Espírito Santo
cujos destinatários são os cristãos espalhados em vários locais do Império Romano e do mundo. Tiago, em sua carta, cita o zelo do Espírito de Deus em nós. Nós vemos lá em Tiago 4, versículo 5. Na sua primeira carta, Pedro menciona que fomos eleitos em santificação do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Destacando que o Espírito de Cristo habitou nos profetas, mesmo antes de Jesus se manifestar no cenário dos homens. O Espírito de Deus já se manifestava através dos profetas de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. E pelo Espírito Santo enviado do céu, temos a mensagem do Evangelho, 1 Pedro 1 e 12. Por isso, não foi com coisas corruptíveis que fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz, purificando as nossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. 1 Pedro 1,22. Jesus nos leva a Deus, pois fomos vivificados no Espírito. 1 Pedro 3,18. Nos alegramos por sofrer pela causa de Cristo, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Em sua segunda carta, o apóstolo testifica que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, se vocês lerem as cartas de 1 e 2 Pedro, vocês vão aprender bastante sobre essa unção do Espírito Santo, concluindo essa aula de hoje, tá certo? E ainda, continuando nossa conclusão, João escreve 3 cartas cheias de amor, e na primeira escreve sobre o Espírito que nos foi dado. 1 João, capítulo 3, versículo 24, nos mostra que devemos conhecer o Espírito de Deus. 1 João ainda, capítulo 4, versículo 2 e versículo 13, demonstrando que o Espírito é a verdade e testifica na terra e também no céu. 1 João 5, 6 a 8, é a verdade do amor, a fidelidade à palavra de Deus e a vida de obediência é a verdade do Espírito Santo descrita em suas 3 cartas, né? 1º, 2º, 3º João. Nessas cartas lá vocês vão ver uma leitura riquíssima, né? Sobre a unção do Espírito Santo, o Espírito que nos foi dado, né? E testificando junto aí a palavra de Deus e mostrando que a vida de obediência é primordial para o cristão, né? Judas também reprova os homens que desprezam a Deus e causam divisões, explicando que eles não têm o Espírito Santo, mas nós, os amados, somos edificados sobre a Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Então, lá no livro de Judas, capítulo 1, e nos versículos 19 e 20, vocês também vão ter uma boa leitura para que vocês possam conhecer mais da unção do Espírito Santo, o lapidador, o perfumista, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, tá certo? E que nós possamos viver, né, a nossa vida espiritual e que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nosso viver sempre e venha nos dar discernimento da sua palavra. E que vocês, mesmo crianças, não possam desprezar a palavra de Deus, mas que possam guardar em seus corações e fazer uso dela para que sejam felizes. Tá bom, meus amores? Nós agradecemos, né, a cada um que vai participar, ouvir essa aula e fazer o seu comentário, deixar aqui no grupo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Os nossos créditos das nossas lições vai para o evangelista Souza, né, que com muito carinho e dedicação tem preparado essas aulas para que nós possamos aprender mais
Tanto nós professoras como vocês alunos, nós aprendemos juntos, né? A palavra de Deus, isso é maravilhoso. E receba aí o beijo e abraço das tias Edneide, da Guia e tia Olívia, tá bom? Um cheiro no coração, um abraço para cada um. Fiquem com Deus.